meu pior momento, meu pior processo, acho que foi o período quando eu passei pela depressão, né? Por quê? Porque há um tempo atrás eu morava sozinho, né? Isso eu já tinha uns 22, 23 anos. E eu lembro que nesse período eu era militar, era do quartel. E o que acontece? No meio disso tudo, eu lembro que eu tinha feito curso de cabo, fui promovido a cabo, eu tava vivendo uma vida, tipo assim, que todo jovem Salário queria. dobrou. Salário dobrou. Eu já ganhava por volta de 3 mil e poucos reais, né? Caraca. Então, tipo assim, naquela época, 3 mil e poucos reais, você morando sozinho. E como eu tirava escala de serviço, eu comia no quartel, dormia no quartel, então, tipo assim, eu tinha dinheiro pra poder fazer muita coisa, né? E no meio disso tudo, Deus criou uma situação e saí. Beleza, saí do quartel e as coisas começaram a apertar, né? Aí, mas Deus falou assim, eu vou secar tudo de tal maneira pra te tratar. Aí no meio disso tudo, Deus secou tudo, porque o quartel tava fazendo eu perder meus princípios, né? Então Deus falou o seguinte, eu vou tratar de você. Aí secou tudo, fechou todas as portas, ao ponto das coisas secarem na minha casa e de não ter o que comer, né? Aí o Renan, que morava sozinho, começou a ter que morar com a mãe de novo. E um homem, depois que ele começa a trabalhar, começa a ter o seu dinheiro e ter que voltar para casa da mãe porque não tem condição de se manter, aquilo ali deixa a gente muito mal. Sim. Né? E ali começou os baques emocionais, porque parecia que aonde eu chegava, tudo secava. Pra ter noção, minha mãe tava vendo a vida dela, eu cheguei pra morar com ela de novo, a casa onde eu morava com a minha mãe começou a ter seca também. E todo dia minha mãe, uma grande mulher de oração, como eu já disse, ela orava meio-dia pedindo a Deus para enviar a providência do almoço, porque não se tinha. Só que enquanto ela orava, a minha mente ficava muito setada, porque o inimigo soprava na minha mente. Sabe por que hoje a casa da tua mãe tá vivendo fome? A culpa é sua. Nossa. Sabe por que hoje você vive necessidade? A culpa é sua. Então eu comecei a atrelar toda a dificuldade que a minha casa vivia a mim. E aquilo começou a me entulhar, ao ponto que eu comecei a ficar uma pessoa pesada e triste. E, eu abri um parênteses aqui, mesmo cheio de processo, triste, angustiado, ainda cantava na igreja. Caraca. Porque eu sempre fui uma pessoa que quem me conhece sabe que eu sempre fui de rir, sempre fui de brincar. E mesmo assim eu conseguia, no meio das minhas brincadeiras, esconder a minha tristeza. Então, tipo assim, ali começou a ter a máscara. Sim. De que o Renan era uma coisa que na verdade não era. E só quem conhecia a minha realidade era a minha cama. Porque tinha dia, pra ter noção... Desculpa. Tinha dia que eu ia pro culto dirigir consagração. Na época eu dirigia consagração, de eu estar no jejum desde ontem, não ter jantado, ter dormido pra poder segurar a fome. Nossa. E ter que acordar no jejum e ter é que ir muito dirigir consagração no dia seguinte. Meu Deus. E minha mãe ficava lá da portaria, que ela é da mesma igreja aqui, eu ficava da portaria dizendo, Senhor, não deixa o Renan cair de fome. Porque quem me conhece nos cultos sabe que eu pulo, eu dou o gás. E a minha mãe vendo lá, marchando lá, dando glória. E ela falava assim, eu seguro o Renan. Porque às vezes batia uma tonteira. E eu sabia que aquela tonteira não era de batalha espiritual, era de fome. Porque eu não estava me alimentando. Então aquele processo todo, eu cantava, marchava, pulava, mas estava depressivo, estava triste. Estava angustiado. Sim. Né? Então no meio disso tudo, o meu pior processo foi esse, meu processo interno. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui esponja. Eu sempre guardei as coisas muito pra mim. Eu sempre, tipo assim, eu sempre tive medo de incomodar as pessoas. Sim, nossa. Então, tipo assim, pra mim, eu falo isso, sinta a presença de Deus aqui. Eu falo isso tendo a certeza de que teve dias de eu esconder a minha tristeza com um riso. Sim. E pra poder abafar a minha angústia, eu ficava brincando com as pessoas. E às vezes eu não queria que o culto acabasse, às vezes eu não queria que aquele momento de estar com todo mundo acabasse, porque eu sabia que eu ia voltar pra minha casa e voltar pra minha realidade. Eu já pensei em tomar remédio pra dormir, porque eu não tava conseguindo dormir. Já pensei em me cortar, já pensei... Porque tem gente que acha que isso é uma coisa... É coisa de gente matura. Irmão, depressão é uma realidade. E, tipo assim, só quem vive sabe o que vive, meu irmão. É doideira. Verdade. Então, tipo assim, e olha... que tem gente que fala assim, porque tudo é demônio. Irmão, tem coisas que se você não tiver um tratar psicológico, porque eu era crente, eu marchava e expulsava demônios, fazia um montão de coisa e tava com essa guerra dentro de mim. E aí? Quem olha assim não entende, né? Sim. Então, no meio daquele processo, eu acho que o pior processo foi esse, que é um processo que eu não tive de onde fugir.
Sim. Porque por mais que depois de um tempo as coisas financeiras melhoraram lá em casa, as marcas ficaram. E parecia que a minha maior guerra naquele momento era extrair e conseguir curar o meu interior depois de todos aqueles baques que eu vivi. Então parecia que tinha dia que tinha fartura em casa, mas dentro de mim ainda estava vazio. Forte. Então, na verdade, eu acho que Jesus me curou disso depois que eu falei o seguinte, peraí, eu tenho que fazer uma reforma em mim. Preciso entender aonde que está a cratera no meu muro espiritual, o meu coração, onde é que está o erro. Aí eu comecei a falar assim, não, isso aqui, eu tenho que libertar, tirar isso aqui de mim, eu tenho que extrair isso aqui que está me fazendo mal. Quando eu comecei a fazer essa reforma em mim, Letícia, que o Senhor começou a falar assim, agora eu vou preencher o vazio que está dentro de você. Forte. Aí foi ali que Jesus começou a tratar de mim. Porque, assim, eu falo isso, e eu sei que Deus ele tá nesse podcast aqui, eu sei que Deus ele tá aqui, Sim. porque dói na nossa alma a gente, tipo assim, tá vivendo alguns processos e não poder abrir pra todo mundo, porque nem todo mundo vai entender o processo que a gente tá vivendo. Sim. Porque tem gente que fala o seguinte, caramba, mas ele canta. Caramba, mas ele marcha, ele pula, porque se eu contar isso pra muitas pessoas, as pessoas vão pensar que tem gente que vai pensar que eu tô com o demônio. Sim. Pensar que eu tô, né, em alguma coisa. Então, teve dias que eu tive que guardar pra mim. E só eu e minha casa sabia. E minha mãe orando, Senhor, ajuda o Renan a romper. Porque mãe, tem coisas que eu nem contava pra minha mãe, mas ela já sabia porque conhece o filho que tem. Então, tinha dias que eu tentava guardar, minha mãe falava, você não tá bem. Eu falei, mãe, eu tô angustiado. Eu tô triste. A minha mãe falava assim, eu sei, porque no espírito eu senti. Aí minha mãe teve um dia que ela sentou comigo, sabe o que ela fez? Ela falou o seguinte, senta aqui, vamos fazer uma oração agora? Eu falei, que tipo de oração? Essa oração vai ser para quebrar todas as cadeias da tua vida. Eu nunca mais esqueço. As minhas maiores experiências espirituais foi com a minha mãe dentro da minha casa. E ela falou assim, qual é a frustração de você ter se frustrado na vida financeira? Tu vai falar isso pra Deus, tu vai confessar isso pra Deus em voz alta agora, aqui no quarto. Caraca. Aí eu comecei a falar, Senhor, eu tô frustrado, porque eu tinha o emprego dos meus sonhos e acabou. E hoje eu tô vivendo uma vida de dependência. E parecia que eu entregava currículo, entregava mais de 50 currículos numa semana e ninguém me chamava. Então eu me sentia uma pessoa inválida. Então eu comecei a falar, Deus, eu tô me sentindo inútil. Eu tô aqui, mas eu tô me sentindo uma pessoa que parece que eu não nasci pra dar certo. Aí minha mãe falou, libera isso, Renan. Porque quando você estiver falando com sinceridade pra Deus, Deus vai extraindo isso do teu coração, da tua alma. Porque parece pouco, essa declaração parece pouca, mas para quem tá vivendo esse tipo de frustração, conseguir liberar isso no campo espiritual é muito difícil. Sim, Real. muito. Então eu lembro que, tipo assim, eu passei por esse processo, e minha mãe, quando eu comecei a ter força para liberar isso dentro de mim, que o Senhor começou a tratar de mim. O meu louvor ficou diferente. O meu viver ficou diferente, o meu andar ficou diferente, porque o Senhor falou comigo, você entregou pra mim, agora eu faço por você. E Deus começou a me curar de dentro pra fora. Então esse foi o meu pior processo.